ver, junto com os querubins cantando. Junto com os querubins cantamos, Ele é santo. Junto com os serafins cantamos, Santo é o Senhor, sempre Ele será santo. Sem santidade ninguém verá a Ti. Santifica-nos na verdade e na comunhão com o amado Espírito Santo. Nos faz sermos santos como Tu és, nos faz parecer com Jesus. Espírito Santo, Santo é o Senhor. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade tão honrosa que o Senhor nos concedeu, Senhor. Continua a falar com o Teu povo através da Tua palavra, Senhor. Usa a Tua filha nessa noite com autoridade, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está com a pastora Sônia. A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra ao coração da igreja, ao nosso coração. O Senhor é bom, o Senhor tem nos dado a graça de poder servi-lo, de poder adorá-lo. E nessa noite nós temos um tema, um breve estudo sobre coragem. O que é ser uma pessoa corajosa? O que é ter coragem? Coragem, o sinônimo é bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moral difícil. E eu te digo nessa noite, meu irmão, que você é um corajoso. Todos aqueles que servem ao Senhor, que proclamam o nome do Senhor, são corajosos. Porque nós sabemos que não é fácil. Não é fácil servir ao Senhor. É só para pessoas corajosas. E nessa noite, nós temos esse tema, e eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Números, capítulo 13, nos versículos 17 a 20. Com certeza você está com sua Bíblia aí, né, irmão? Então, Números 13, 17 a 20. Diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Negueb e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Moisés, ele escolhe ali os 12 espias, cada um de uma tribo, e dá a incumbência de espionar, ver como era a terra de Canaã. Para que aqueles homens, eles saíram e foram ao encontro de algo que eles não sabiam como era. Moisés mesmo, já tinha declarado para eles: vocês vão descobrir o que tem naquela terra. Se a terra é boa, se a terra é fértil, quem habita na terra, se é um arraial, se é uma fortaleza. Então, eles não tinham noção do que eles encontrariam. Eles estavam indo em meio a algo desconhecido para eles.
Mas só que antes deles saírem, Moisés fala: tende ânimo e trazei o fruto da terra. Tende coragem. Muitas vezes, irmãos, nós, em meio ao desconhecido, que muitas vezes se acerca, né? Nos acerca, nós temos que ter muita coragem. Nós temos que ter ânimo. Porque o desconhecido para nós, não é? Muitas vezes é algo que a gente não vê, é algo que a gente não percebe, você não tem experiência com aquilo. Então, para você conseguir vencer, você tem que ter coragem, tem que ter ânimo. Como Moisés ali falou com eles, tem de ânimo. Porque se eles chegassem para olhar a terra e não visse e não tivesse a coragem de ir até ali para ver o que havia, eles teriam ficado prostrados ali mesmo ou do meio do caminho voltaria. Mas o Senhor, quando Ele nos chama para que sejamos corajosos mediante até o desconhecido. Nós estamos passando por essa fase dessa pandemia, um vírus que os cientistas não sabem, né? É tudo muito desconhecido, foi pego todo mundo de surpresa, então os especialistas não sabiam muita coisa, o cientista também não, a população muito menos, os governantes. Então, todos nós fomos pegos por algo desconhecido e que aí vai tendo as tentativas de acertar, não é? E o Senhor, Ele fala, né, tem de ânimo. E nessa noite o Senhor está dizendo para a igreja, em meio a tudo que está acontecendo, tem de ânimo, coragem, firmeza de espírito para enfrentar essa situação, quer seja emocional ou moral. Jesus chamou a igreja para ser corajosa. Ainda no capítulo 14 de Números, no versículo 6, diz assim, Números 14, 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Terá terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, ou os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Ali naquele momento, irmãos, quando Josué e Calebe, eles estão ali diante de uma rebelião daquele povo, né, daqueles 10 espias que chegaram e fizeram a cabeça do povo, que a terra não era boa, que não valia a pena ir para lá. Josué e Calebe, eles entram ali naquele meio e tentam, né, mostrar para o povo, não, a terra tem gigante, mas Deus nos dá a vitória, nos dará a vitória. Deus prometeu que a terra seria nossa. E aqueles homens ali, Josué e Calebe, eles têm, em meio àquele levante, eles têm coragem para levantar, para falar, em meio àqueles corações endurecidos. Então, muitas vezes, Deus também nos coloca em situações que nós nos deparamos com pessoas que não compartilham a nossa ideia, com pessoas que se levantam contra nós. Muitas vezes, irmão, você fica assim, não sei se já aconteceu com vocês. Vocês vão para ajudar, a gente vai para ajudar, daqui a pouco a pessoa levanta contra a sua vida, a pessoa endurece o coração, e naquela hora ali, daquele levante, você tem que mostrar coragem, porque aquele que nos chamou, ele morreu numa cruz ali por amor a cada um de nós, porque ele teve muita coragem. Então, aqueles que seguem o Senhor, têm que ter essa percepção de vida, essa percepção de que não é tudo que nós vamos encontrar que vai ser 1000 maravilhas.
Nós temos que ter essa percepção que no nosso caminhar aqui na terra, nós vamos ter que encarar muita coisa. E isso vai requerer de nós uma coragem extrema. E só tem coragem aqueles que crêem na promessa do Senhor para a sua vida. E eu creio nessa noite que todos aqueles que estão ouvindo essa palavra são pessoas que têm essa coragem. Talvez muitas vezes, irmão, você tem uma coragem tão grande, mas você fica parado, estático, diante de uma situação. E Deus, nessa noite, Ele nos chama a isso. Não é parar diante do levante. Nós teremos levante, sim. Nós teremos pessoas de coração endurecido que você fala, não só quando você fala da palavra de Deus, mas no seu dia a dia com aquela pessoa. E você tem que ter coragem para continuar caminhando. E ainda, irmãos, em Josué, no capítulo 1, no versículo 6, Deus fala a Josué: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a teus pais." Deus ali naquela hora, Ele estava dando a Josué uma incumbência, irmãos, muito grande. Moisés, né, foi aquele líder que tirou o povo do Egito. Mas agora, quem vai levar o povo a entrar na terra prometida, em Canaã? Josué. Então, Deus, né, Ele fala a Josué e o anima. Porque o percurso de Josué ali, a liderança de Josué diante daquele povo, não ia ser fácil. Então, Deus, de antemão, já fala: olha, Josué, seja forte, seja corajoso. Vai acontecer muita coisa que vai te colocar para baixo. Muitas pessoas vão levantar contra você, mas é você que vai fazer esse povo entrar naquela terra. E é isso porque eu jurei aos seus pais. Foi sob juramento. Então, tudo que você passar, eu estarei contigo. Em meio a uma ordem de Deus, irmãos, um trabalho, quando Deus te chama para um trabalho, nós sabemos que na igreja tem muito trabalho. Fora da igreja, nós como cristãos, o nosso trabalho não é só dentro da igreja, mas fora da igreja também. E tem muito trabalho. Deus muitas vezes nos dá uma ordem, nos dá um trabalho a fazer. Deus quer fazer com que o nosso ministério deslanche. E muitas vezes nós ficamos parados diante de uma ordem do Senhor porque não temos coragem. Porque duvidamos. Porque pensamos: será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai ser comigo? E quando Deus chamou Josué para mostrar a ele que ele seria o líder dali para frente, Deus falou, né? Ser forte, Josué. Ser forte, ser corajoso, não desanime. E nessa noite o Senhor está dizendo para todos nós que é tempo de nós meditarmos mais na palavra, de entendermos mais qual é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Quando tudo isso passar, meu irmão, nós não podemos ser da mesma forma. Nós não podemos voltar da mesma forma. Nós, como cristãos, nós temos que entender que o Senhor já nos deu uma ordem há muito tempo: ide e pregai o Evangelho. É a ordem para a igreja. E muitas vezes nós ficamos dentro da igreja o tempo todo, só querendo igreja. Igreja é só os cargos da igreja, enquanto o mundo lá fora caminha para o inferno. E o Senhor, se Ele nos chamou e falou: ide e pregai o Evangelho, é porque Ele estava falando conosco a mesma coisa que Ele falou com Josué: eu serei contigo. Seja forte, seja corajoso. Lá fora você vai encontrar pessoas que vão rejeitar o Evangelho. Vão encontrar, sim, a gente encontra. Mas também a gente encontra pessoas do coração aberto,
E a nossa missão, irmão, não é ficar olhando se o coração está duro, se a pessoa é bonita, se nós devemos ir naquela casa ou é na outra casa. Não, nós vamos aonde o Senhor determina. É assim que Deus faz com a igreja. É assim que Deus faz com o seu povo. É assim que Deus, Ele nos molda. É quando nós saímos, irmão, e nós entendemos e nós passamos a ver a dor do outro. A igreja é muito boa, é muito bonita, nós temos nossos irmãos, nós amamos os irmãos, nós amamos o pastor, é bom estar junto, a gente sente falta, estamos sentindo muita falta, sim, entenderam? Mas lá fora é que Deus trata conosco. É lá fora que Deus pega todo o sofrimento do homem que não tem Ele e coloca diante de nós. E aí, irmãos, nós passamos a entender como uma pessoa tão frágil como nós, o Senhor aposta e apostou em cada um de nós, de nos colocar para levar a mensagem dele a essas pessoas. Então, nessa noite, que seja uma noite de que a gente venha refletir, que a gente venha a entender que quando Deus nos chama, não é porque nós temos coragem. Essa coragem é ministrada ao nosso coração através do Espírito Santo. Quando Ele nos sela ali, Ele nos dá essa coragem. Coragem de entender que o outro, o que está lá fora, o perdido, né? Aquele que está caminhando para o inferno, Deus o ama como Ele me ama. Aí eu vou ao encontro do outro. Também nós podemos ver, irmãos, aí Josué, ele já tinha se tornado um líder. E em Deuteronômio 31, 6 e 7, vamos voltar um pouquinho aí, Deuteronômio 31. Nos versículos 6 e 7. Diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo o Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu farás herdá-la. O Senhor é que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorize. Deus falou a Josué. Moisés, como aquele líder ali de 120 anos, né? Moisés já estava com essa idade, ele chama o jovem Josué e, mais uma vez, ele fortalece Josué. Ele mostra a Josué a experiência que ele teve com Deus, que Josué já conhecia, pois Josué era um liderado dele e sabia da intimidade que Moisés tinha com Deus. Mas ali naqueles últimos momentos, Moisés ainda passa para ele, né? Vale a pena, Josué. Vale a pena. Vai, né? É Deus que vai adiante de você, rapaz. Você não está indo sozinho, não. E nem cavalos, nem cavaleiros vai na sua frente, não. Quem vai é o Senhor, aleluias. E vai mostrando aquele jovem, aquele rapaz, quando Deus tem um propósito, Ele cumpre na vida do homem. Então ali Josué, quando ele vê o líder, né, o líder dele, ali naqueles últimos dias de vida, com aquela mesma fé, com aquela mesma autoridade, com aquela mesma confiança no Senhor, eu tenho certeza, meus irmãos, que o coração daquele jovem se alegrou. E ele aceitou aquela incumbência, sabendo que não ia ser fácil. Mas que o mesmo Deus que tinha prometido para ele entrar naquela terra com aquele povo, seria o Deus que o livraria de tudo que aparecesse pelo caminho dele.
Aleluias. Então, diante das promessas do Senhor, meu irmão, diante das promessas do Senhor, nós não podemos duvidar. Se Deus fez uma promessa ali para Josué, Josué ele não duvidou, porque ele liderou o povo. A primeiro momento ele deve ter ficado perplexo, ele deve ter pensado muito, mas depois ele aceitou, ele não duvidou. Assim somos nós, irmãos. Se Deus ele tem uma promessa para as nossas vidas, se Ele nos manda ir, porque Ele é conosco. A Bíblia fala que a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a esconder em Cristo. Quando o inimigo nos procura, ele acha Jesus. E nós temos que ter essa autoridade para passar para a humanidade a coragem que o Senhor colocou no nosso coração. Há uns 2 anos atrás, um rapaz ligou para mim. E ele era um rapaz que não era muito aceito na sociedade devido à vida que levava. Mas ele ligou para mim e falou assim, um rapaz que já esteve preso, e naqueles dias, inclusive, agora ele está preso, foi preso de novo. Ele ligou para mim e falou assim, ô pastora, eu tô passando muito mal, eu estou com muita febre, eu não estou aguentando nem ficar de pé. A senhora poderia me encontrar na esquina para a senhora fazer uma oração para mim? Aí eu falei com ele assim, não posso te encontrar na esquina. Eu posso te encontrar aqui na minha casa. Você pode vir aqui em casa. Ah, mas eu fico sem jeito de ir na casa da senhora. Eu falei, não, pode vir aqui em casa. Aí esse rapaz chegou com a esposa dele e desabou no sofá, de tanta febre, de tanta fraqueza. E aí, ele pegou, a esposa tirou de uma sacola, irmãos, um cordão, um colar, com as bolas muito grossas, umas bolas grandes, marrom, que um macumbeiro tinha dado ele. E ele falou que a partir desse momento que ele colocou no pescoço, ele começou passando mal. Aí eu fui, orei por ele, e ele falou assim, e agora? E esse colar? Eu falei, me dá aqui, vou ali fora na rua, vou queimar. Aí ele falou, não, pastora, não faz isso não. Eu falei, por quê? Não, porque pode vir coisa ruim para a senhora. Eu falei, não, de mim não, meu filho. Aí falei com ele, porque eu estou em Cristo Jesus, e o inimigo não pode me achar. E na rua, irmãos, eu coloquei aquele colar no chão, pus fogo naquilo ali, sabe? Orei por ele, o rapaz saiu, foi embora. E quando foi no outro dia, ele ligou para mim falando que ele tinha passado a noite bem, que ele tinha amanhecido muito bem. Então, nós não podemos ter medo. Nós, como cristãos, nós não podemos duvidar do poder que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós temos que mostrar ao mundo que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que faz, é o Deus que fez, é o Deus que fará eternamente todas as coisas na vida da humanidade. É o Deus que está no controle de todas as coisas, irmãos. Então, nós temos que ter essa coragem, essa fé de passar para o mundo. Mas em Josué, voltando lá, andando um pouquinho para frente, em Josué 10 ainda, 25. Josué passou pelo estreito. E aqui, a palavra fala que Josué ele teve que encarar 5 reis. O rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, Eglon e Laquis. 5 reis. Josué teve que se levantar com o povo para guerrear contra esses reis. Ali o povo estava debaixo da liderança de Josué. E aí, o versículo 25 do capítulo 10 fala assim, então Josué lhes disse para o povo, não temais nem vos atemorizeis, sedes fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos
contra os quais pelejardes. Josué prendeu aqueles reis, Josué matou aqueles reis, e Josué mostrou para o povo que Deus era Deus. Que Deus é o Deus que cumpre as promessas que ele fez. Se Deus colocou Josué e o povo de Israel para lutar contra aquele povo ali, naquele momento, era propósito de Deus, e Deus animou Josué que eles teriam a vitória. Então Josué fala, né, que fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Então nós temos que ter coragem, irmãos, diante do inimigo. Nós não podemos temer diante do levante do inimigo. Nós temos que ter coragem. E o inimigo, né, muitas vezes, é uma enfermidade que chega de repente. Você tem que ter coragem para se levantar, para não prostrar, para não morrer. Muitas vezes a enfermidade é o inimigo, né? É algo para tirar a sua paz dentro do seu lar, com seu filho, seu esposo, sua esposa, no seu trabalho. Então nós temos que ter coragem de encarar dia a dia os inimigos que nós nos deparamos com eles. Dia a dia. O justo, ele anda pela fé. É pela fé, a fé que o Senhor vai nos dar dias melhores. A palavra fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós temos provado, irmãos, que nós temos passado por luta, nós temos chorado, o nosso choro tem durado uma noite, mas nós temos visto que o Senhor tem nos dado vitória. O Senhor tem colocado um novo cântico em nossos lábios, tem nos dado a alegria de viver, mediante a tudo aquilo que nós passamos. Nós não somos desanimados, nós não somos caídos, irmãos. Muito pelo contrário, quando eu falei que eu estava falando com pessoas corajosas, é justamente porque cada dia nós matamos o leão. Cada dia nós encontramos algo na nossa vida que nos faz ter que voltar os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. Entendendo que nós nada podemos, mas que o Senhor pode todas as coisas. Nós também temos em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, 22, 13. Fala assim: então prosperarás, se cuidardes em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Ser forte e corajoso. Não temais e não te desatentes. Aqui, Davi estava falando para Salomão. Olha, Salomão, meu filho. A minha vontade era construir o templo, mas eu não posso. Então, o Senhor passou essa incumbência para você. Você vai construir um templo. Mas eu vou te pedir uma coisa. Para você prosperar, você tem que cuidar em cumprir os estatutos que o Senhor nos deu. Então você tem que ficar atento, Salomão. Por quê? Você vai ter que ter muita coragem para fazer as coisas de Deus acontecerem. Então ali era orientação do pai para o filho. Um filho que estava herdando ali um reinado. Mas aquele pai que estava passando aquele reinado não era um homem ímpio, preocupado com as coisas do mundo, com a beleza do palácio, com a boa vida, com o bom vinho, com a boa comida, com as mulheres maravilhosas. Aquele rei que estava passando aquele reinado foi o homem segundo o coração de Deus. Era um homem que estava preocupado ali
com as coisas de Deus. Como o filho dele ia continuar levando adiante as coisas de Deus. Então, irmãos, nós devemos ter coragem. Coragem para cuidarmos das coisas de Deus. Nós não podemos fazer as coisas de Deus pela metade. Nós não podemos fazer as coisas de Deus relaxadamente. Pois a palavra nos ensina que maldito é aquele que faz a obra de Deus, as coisas de Deus relaxadamente. Então Davi se preocupou ali também com aquele jovem Salomão, de falar com ele: meu filho, o mais importante são as coisas de Deus. Porque as outras coisas todas são passageiras. Tudo vai passar, a boa comida passa, a mulher bonita passa, o palácio maravilhoso passa, tudo passa, mas só o amor de Deus é eterno. Então ele quis colocar aquilo ali na cabeça daquele jovem, para ele entender. Ele fala: não temas, não te desalentes, tenha coragem para fazer aquilo que Deus determinou. E aí, em 1 Crônicas, ainda 28, 20... 28, 20, fala assim: disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faz a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Glória a Deus. Olhe bem, irmãos. Davi fala: o Senhor, meu Deus, meu filho, Ele não vai te desamparar enquanto você não terminar a obra. E o Senhor, nesta noite, manda dizer à igreja que Ele é com a igreja, que enquanto a obra não terminar, Ele não nos deixará ter quietude, porque Ele quer um povo que se levanta na presença dEle. E é o nosso Deus que fala nessa noite, irmãos. É o Deus que está transformando. É o Deus que está trazendo à tona aquilo de melhor que nós temos, sabia? Porque quando tem hora que Deus pega a gente e dá uma sacudida, sacode, você fica meio assim, Deus te joga no fogo e te joga na água, e quando você pensa que você está bem, Deus te pega de novo, mas daquilo ali, Deus extrai o melhor de nós. Aleluias, irmãos. Se você está passando pela prova, meu irmão, dê glória a Deus, porque Deus vai extrair o melhor de você. Glória a Deus. E assim Davi falou àquele rapaz: o meu Deus é contigo, meu filho. Que nessa noite você possa dizer para a sua casa, aleluias, para o seu filho, para a sua filha: o meu Deus é contigo, meu filho. O meu Deus é contigo, minha filha. O meu Deus é contigo, minha esposa, meu esposo, minha casa. O meu Deus é contigo. Aleluias. Glória a Deus. E aí, irmãos, nós também temos em 2 Crônicas, à frente um pouquinho, no capítulo 32. Aleluias. 2 Crônicas 32. Diz assim, 32, 7. Sedes fortes e corajosos, não temais, nem vos assustei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Aleluias, glória a Deus. Ezequias era o rei de Judá. E Senecaribe, ele era o rei da Síria. E ele se levanta contra Judá com um grande exército. Então ali, Ezequias, ele tem aquele primeiro momento de pavor, de espanto, de medo. Mas imediatamente ele chama o povo, né? Olha, nós vamos passar por uma grande prova. Mas
Nós vamos nos unir aqui agora. E uns versículos antes fala assim: ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes, corajosos, não tem mais, porque aquele que vem lá não é maior do que o que está conosco, porque o que está conosco, ele é o maior, ele é o Jeová Jireh, ele é o Jeová Nissi, o Deus da nossa guerra, é ele que guerreia a nossa guerra, é ele que vai nos dar a vitória, ele está conosco, e pode vir um grande exército, porque nós não vamos desanimar, vamos ter coragem, vamos cobrar ânimo, vamos nos levantar, porque o Senhor é conosco, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco, igreja. E ali, em meio àquela grande prova, aquele povo se levanta e o Senhor lhes dá a vitória. Assim também, quando nós estamos na prova, quando nós passamos pela prova, nós temos que entender que aquele que está conosco é maior do que o que está no mundo. Aquele que está conosco, ele é fiel. Ele é justo e ele é verdadeiro. Ele não é como nós, mas ele é fiel. Então, irmão, se você está passando pela prova, meu querido, mais uma vez glorifique o Senhor. Aqueles que são de Deus passam pela prova mesmo. Nós passamos pela prova e passaremos até o último dia, quando o Senhor vier nos buscar. Quando nós teremos aquele encontro com o nosso Deus. E aí, irmãos, também nós temos Israel sob a liderança de Esdras, no capítulo, Esdras, capítulo 10, aí na frente, né? É só caminhar um pouquinho aí para frente, vocês vão encontrar. Capítulo 10, no versículo 4, fala assim: Esdras, ele orou ao Senhor e ele estava buscando ali aquela restauração do templo, das coisas de Deus. E ele viu que ali o povo tinha, os homens, né, tinham casado com mulheres que não faziam parte do povo de Deus. Aquele casamento misto, né, trouxe consequências para o relacionamento do povo com Deus. Porque as mulheres, elas não adoravam a Deus, elas adoravam a outros deuses. E quando ali naquela restauração, aí Esdras chora, incomodado, e começa orando. Tinha que ser feita alguma coisa. Mas como fazer? Separar, mandar aquelas mulheres embora com seus filhos? Sim, a decisão era essa. O que era certo era isso. E aí, a gente vê que Secanias chega para Esdras e fala assim: olha, o que você vai fazer é certo. Levanta-te, aí no 4. Pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Ser forte e age. Irmãos, quando Deus ele tem que fazer uma limpeza nas nossas vidas, ele remove tudo que não presta e joga fora. Entendeu? E muitas vezes, nós ficamos com medo. Nós ficamos apreensivos. Mas é essa decisão a ser tomada? É isso que tem que ser feito? Sim, porque a palavra fala que antes agradar a Deus do que agradar a homens. E se você está no desagrado com Deus, irmãos, Deus vai tirar aquilo que está desagradando para te dar uma nova vida, uma vida de conserto com Ele. E ali, aquele rapaz chega e fala para Esdras: você está certo. Só que quem tem que fazer é você que é o líder. Você não pode passar essa responsabilidade para nós. Você começou orando, Deus te deu o mistério, Deus te deu o que deveria ser feito, então você vai ter que fazer. E isso aí que você tem que fazer, e está certo. E nós seremos com você. Levanta, ser forte e faz. Tenha coragem. Então foi isso aí que ele fez.
né? Coragem para apoiar o que é certo, irmãos. Nós temos que apoiar o que é certo. Nós não podemos ficar em cima do muro. Eu acho a coisa assim, a pior coisa que tem é crente que fica em cima do muro. É crente que não toma uma decisão. É crente que ele joga dos dois lados, nos dois times. Ele não dá a cara a tapa. Ele não vai em frente. E isso desagrada a Deus. Não sei se vocês conhecem. Tem pessoa que você fala assim, ô irmã, o que você acha disso? Eu estou orando. Ô irmã, o que você acha? Eu estou orando. Ué, Deus chamou pessoas inteligentes. Pessoas de opinião. Nós temos que ter opinião. E muitas vezes a nossa opinião pode ser até errada, mas é mais agradável você ter uma opinião errada e depois você reconhecer o seu erro do que você ficar em cima do muro, tentando agradar os dois lados. Então, ali, aquele rapaz, ele fala, olha, nós vamos te apoiar. Ele poderia falar assim, não, nós vamos ficar do lado do povo. O povo é mais do que um homem só. Nós vamos ficar do lado dele. Mas ele chega e fala, não, levanta aí como líder, toma a decisão certa, age com justiça. Porque a base do reino de Deus é a justiça, irmão. Não adianta eu falar que eu sou crente, que eu prego a palavra, se eu sou injusta. Se eu fico do lado do errado, só por amizade, só porque é meu filho, só porque é minha filha, só porque é meus irmãos ou minha mãe. Entendeu? Eu tenho um problema muito sério, irmãos. Assim, o problema que eu falo é que no meio de minha família, muitas vezes eles não me compreendem. Porque eu não fico do lado que está errado. Não adianta. Se minha mãe faz alguma coisa errada e pensa que vai ter meu apoio, não vai ter, não. Porque nem meus filhos têm. Se está errado, está errado. Não é porque é meu amigo que eu estou do lado. Não. E aqui é deixado bem claro quando essa decisão é tomada. Coragem para apoiar o que é certo. Agir com justiça. Mandou as mulheres embora, os meninos embora, e Deus ali, eles fizeram um concerto com o Senhor. É o que importa. Deus tinha mandado eles pegar aquelas mulheres e fazer filho? Não. Então a culpa não era de Deus. A culpa era deles. E nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos. E, irmãos, para finalizar, eu gostaria que vocês abrissem no Salmo 27, 4. O Salmo 27, 4, que diz assim: é o Salmo 31, 24. Vai aí pertinho. 31, 24. Sede forte. 31, 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Quem está esperando no Senhor? Com certeza todos nós. E o Senhor, olha aqui, Ele manda falar. Está aqui, escrito aqui na palavra dele. Sede fortes. Revigore o vosso coração. Revigore, coloque força, coloque ânimo, coloque coragem. Vós todos que esperais em mim. Aleluias. Glória a Deus. Então, todos os homens, isso é para todos os homens, para todos aqueles que servem ao Senhor, que creem no Senhor. E Isaías 41, ainda diz assim. Isaías 41, 6. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: sê forte. Aleluias. Um ao outro ajudou. Nós, como igreja, nós ajudamos, nós temos que estar amparando, nós temos que estar junto, nós temos que estar compactuando da mesma graça,
dividirmos a mesma graça que o Senhor derramou sobre nós, ajudando o nosso próximo, levantando aquele que está desanimado, dizendo para ele ser forte. Levanta, rapaz, levanta, moça. Não acabou ainda não. Você tem aí uma vida pela frente. Olhe para frente, levanta a cabeça, olha para o céu. Jesus falou, olhai para mim e vivei. Isaías fala na palavra dele, olhai para mim e vivei. Nós só temos vida em Cristo. Então, meu irmão, é tempo de ajudarmos uns aos outros. É tempo de ajudarmos aqueles que precisam. É tempo de nos unirmos, ajudarmos o nosso próximo, sermos fortes e levantar aqueles que estão caídos para a glória do nome do Senhor. Amém? Nós vamos orar. Que a graça do Senhor venha sobre todos, toda a igreja, todos aqueles que participam nessa noite, né? Aqueles que não participam também, com o Espírito Santo, né? Venha nos dar a graça de entender cada dia mais a palavra do Senhor, o propósito do Senhor nas nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nessa noite, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Meu Deus, que o Senhor venha fazer com que essa palavra fique nos nossos corações. Que Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, que vai à nossa frente. O Jeová El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que nos sustenta nos momentos difíceis, aquele que nos dá graça de levantar, de entender que só o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque um dia o Senhor nos amou primeiro, porque um dia o Senhor nos escolheu e nos deu, Pai, autoridade para levar a Tua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pelos meus irmãos, Senhor, pelo pastor Anderson, Pai. Continua nos dando graça, nos dando força, nos dando coragem para seguir em frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. É provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e Vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Pois que minha fé é provada. Você pode cantar isso na sua casa nesta noite. Me dás a chance de crescer um Aleluia. pouco mais. As montanhas e vales, As montanhas e vales, desertos desertos e mares que atravesso me levam pra perto
preciso de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez, rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Graças a Deus. Pode ficar aí, Ebert. Obrigado, irmã Neide. Amados irmãos, eu creio que você nessa noite recebeu de bom grado a palavra que foi ministrada, com clareza ao seu coração nessa noite. Duas palavras foram bem repetidas nessa mensagem nesta noite: ser forte e corajoso. Duas palavras: seja forte e seja corajoso. Eu tenho certeza que Deus ele falou isso ao seu coração nessa noite, através da nossa irmã Sônia, que com graça compartilhou essa mensagem ao nosso coração. E se há algo que nós precisamos nesses dias, é sermos fortes e sermos corajosos para enfrentar a adversidade que nós estamos atravessando. Você que, quem sabe, nesta noite se encontra apático, sem força, sem vigor algum, eu creio que Deus pode te visitar aí agora e te encher de força, encher de graça, te dar coragem, meu irmão, para você passar por esse vendaval com a cabeça erguida. É Deus que está dizendo a nós nessa noite: seja forte. A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Sua força será pequena. Então, em meio a esta adversidade, nós precisamos ser fortes. Que o Espírito Santo nessa noite te fortaleça. Que o Espírito Santo nessa noite te dê coragem. Vamos orar uma vez mais. Pai amado e Pai santo, nós te damos graças pela palavra que foi liberada ao nosso coração nesta noite. Foi lido vários textos sagrados, e de todos os textos que lemos, a palavra ser forte estava presente. E nesta noite, meu Deus, eu te peço, Senhor, aos meus irmãos e irmãs que estão em casa neste momento, meu Deus, que não tem tido força para passar este vendaval, Pai, encha
esse irmão de força nesta noite. Que o teu Espírito Santo esteja encorajando cada pessoa neste momento. Meu irmão, receba a força de Deus, receba a coragem do Espírito Santo neste momento. Coragem, força do Espírito, para que você permaneça de pé. Não se cumba diante da adversidade. Não se deixe levar diante da adversidade, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós vamos ainda interceder neste momento. Nós temos separado um momento das nossas transmissões para interceder pelas nações, para intercedermos pela cidade de Teófilo Otoni, para interceder pelo Brasil. Eu quero convidar aqui a irmã Joanice. Pega o microfone, a nossa irmã Joanice do lado de cá, o Herbert. E nós vamos orar nesta noite juntamente com a nossa irmã Diaconisa, irmã Joanice. E nós vamos orar pelas nações, irmã Joanice. Pode chegar para cá. Nós vamos orar por todas as nações neste momento. Graças a Deus que em alguns lugares essa pandemia tem perdido força. Tem lugares que nem há mais vestígio desse vírus em algumas nações. Mas, por outro lado, tem muitas nações enfrentando essa diversidade, assim como no Brasil. Mas vamos orar por todas as nações, depois vamos orar especificamente pela nação brasileira. E depois vamos orar também pela cidade de Teófilo Otoni. Irmã Joanice, levanta a sua voz em oração. Pai querido, Pai de amor, nós Sim, queremos, Deus. ó Deus, te louvar, Pai, e te agradecer. Sim. Deus, muito obrigada, meu Deus, Sim, por meu este Deus. momento, ó Pai, que nós estamos aqui, ó Pai, na meu Tua Deus. presença, clamando, ó Deus, por Sim, Ti. Senhor. Ó Deus, obrigada, meu Senhor, pela Tua palavra, porque o Louvado Senhor seja falou aos Deus. nossos corações. Pai, que o Senhor venha, ó Deus, nos fortalecer, ó Sim, Pai, ó na Deus, Tua presença. fortaleça. Pai, nós precisamos, ó Pai, ser fortes, ó Ó, meu Deus. Senhor, em nome do Ajuda-nos, Senhor ó Jesus, ó Pai. Eu coloco, Pai, diante do Senhor, ó Pai, ó Deus, todas as nações, ó Pai, todas as desta nações. terra. Ó Deus querido, Pai de amor, Senhor, ó Deus, que as mãos benditas do Senhor possam alcançar, ó Pai, as Alcança, sim, meu nações, ó Deus. Pai. Vai derramando, Senhor, da Tua graça, Pai, do Teu poder. Sim, meu Ó Deus, Pai. coloca, Senhor, um basta, Senhor, Oh, neste sim, vírus, ó o Senhor Pai. pode fazer Em isso, nome do meu Senhor Deus. Jesus, nas mãos do Aleluia. Senhor está a força e o Verdade, poder. ó Deus. Ó Pai, tudo, ó Pai, pertence ao Sim, Senhor, sim, ó meu Pai. Deus. Por isso, ó Pai, nós clamamos, ó Deus, por Sim, Ti neste Senhor, momento. clamamos ao Pai, Senhor. sara, Senhor, a nossa terra, Sara, Pai. Senhor. Tenha misericórdia, meu Sim, Senhor, meu do Deus. Teu povo. Levanta, Senhor, um povo forte, ó Levanta, Pai, sim, meu para Deus. glorificar o Teu nome, Sim, ó meu Deus. Pai. Em nome Em do nome Senhor de Jesus. Jesus. Nós também colocamos, ó Pai, o nosso Deus. país, Sim. Pai. Toma a Sim, meu nossa Deus. nação. Toma o Toma este Brasil, meu Pai, nas Tuas Toma mãos. nas tuas Estenda mãos. as mãos do Senhor, Pai, poderosas, meu ó Deus. Pai, sobre os quatro cantos, ó Oh, Pai, da nossa nação. Guarda Jogando esta por nação. terra, Joga Pai, por terra tudo todo aquilo, ó Pai, que mal. não vem do Senhor. Ó Deus, visita, Verdade, Senhor, o Senhor. nosso presidente. Verdade. Sustenta, Pai, aquela vida, esse Pai, homem, dando ele Senhor, graça sabedoria. e força, sabedoria, ó Graça, Pai, sim, para meu estar à Deus. frente, ó Pai, desta nação. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, ó Pai, o nosso país. Nós declaramos, ó Pai, a vitória do Senhor Pai Santo, sobre o nosso seja. Brasil. Pai, que o seu Oh, nome meu venha a Deus. ser glorificado, Sim. meu Senhor. Oh, Nós te Deus, louvamos, te Brasil, glorificamos Senhor amado. e te agradecemos, meu Aleluia. Senhor, por tudo, em nome do de Senhor Jesus. Jesus. Amém, Amém. Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Vem cá, irmão José Henrique. Passa o microfone aí para o nosso irmão diácono José Henrique. Ele vai estar orando pela nossa cidade de Teófilo Otoni, irmãos. Hoje nós recebemos mais uma notícia, né, que 3 óbitos foram confirmados na nossa cidade. Irmãos, eu
confesso para os amados e queridos que estão conosco, que ontem, na parte da manhã, eu tive que levar a minha mãe para resolver um pequeno problema no centro da cidade, e eu fiquei estarrecido com o número de pessoas aglomeradas nos bancos, nas lotéricas e nas farmácias. Eu confesso que eu nunca vi tanta gente no centro da cidade como eu vi na manhã de ontem, segunda-feira, aqui na cidade de Teófilo Otoni. Pasmem, irmãos, a maioria, eu creio que 70% das pessoas que eu encontrei ontem no centro da cidade são pessoas acima de 50 anos. Eu fiquei estarrecido com essa imagem. Todos os lugares que você via, andava no centro da cidade, é claro que eu estava de carro, não saí de carro, minha mãe também não saiu com a máscara. E eu fiquei estarrecido com o número de pessoas aglomeradas nas filas, juntas umas das outras. Uma situação tão difícil que nós estamos vivendo, em que parece, irmãos, que a ficha de muitas pessoas ainda não caíram. Parece que o vírus não é uma realidade da nossa cidade. Parece que o vírus está agindo em outros lugares, aqui na cidade não está agindo, não está atuando. Então, irmãos, aqui aos irmãos da nossa igreja, por gentileza, usem máscara, evitem sair de casa desnecessariamente, só saia em caso de urgência ou de necessidade, irmãos. Entende isso? Eu peço aos irmãos, você tem que fazer a sua parte, nós precisamos fazer a nossa parte. E ontem estava uma aglomeração no centro da cidade, eu falei, meu Deus, onde que estão as autoridades? É claro que não é culpa somente das autoridades. Comércio, de certa forma, fechado, entre aspas, né? E o povo aglomerado nas filas, nos bancos, todos os lugares que você ia tinha um aglomerado de pessoas, e a maioria, pessoas idosas, irmãos, pessoas idosas. Então, vamos evitar sair de casa sem necessidade, né? Fazer higiene necessária, né? Álcool e gel, lavar as mãos com sabão, evitar sair sem máscara, que nós estamos mantendo separado aqui um pouco, mais ou menos 1 metro, né? Estamos evitando tocar, pegar na mão dos irmãos aqui. O nosso desejo é abraçar, que sem na nossa natureza aqui, principalmente os irmãos aqui da igreja Batista do Calvário, nós somos muito calorosos uns com os outros. E ontem nós tivemos uma reunião com o conselho de pastores da nossa cidade, eu cheguei a desabafar, que eu fiquei estarrecido com o que vi no centro da cidade. E outros pastores também compartilharam acerca da dificuldade que tem enfrentado nesses dias, irmão. E eu falei, irmãos, é um desafio para a igreja, mas a igreja tem o cabeça é Cristo, a igreja é do Senhor, o Senhor cuida da sua igreja. As ovelhas que são de fato ovelhas, essas não se perderão. Agora, quem não é ovelha, infelizmente, irmãos, vai se afastar da fé nesses dias. Mas precisamos orar, e é o que nós vamos fazer agora, irmão José. Nós vamos levantar um clamor pela nossa cidade, vamos orar pela igreja, o povo de Deus, para que o povo seja avivado nesses dias e não se esmoreça na fé no Senhor. Vamos orar, irmão José Henrique. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Deus, nós estamos na tua casa, nos teus atos, para louvá-lo e glorificar o teu nome. Sim. E clamar sobre a cidade de Teófilo Otoni. Ó Deus, venha abençoar a cidade. Ó Deus, repreenda, Pai, toda a opressão dessa pandemia, em nome de Jesus, caia por terra. Deus, venha dar sabedoria ao teu povo, venha dar graça, direcionamento, discernimento, para a glória do teu nome. Nós proclamamos a vitória, nós profetizamos bênçãos sobre a tua igreja, sobre as autoridades eclesiásticas constituídas nessa cidade. Deus, em nome de Jesus Cristo, venha dar sabedoria a eles, ó Deus, para que eles possam, Deus, abençoar o rebanho, ensinar o rebanho, orientar o seu rebanho, para a glória do teu nome. Dá livramento ao teu povo, restaura o teu povo nessa cidade. Deus, repreenda esta pestilência, esta moléstia, em nome do Senhor Jesus. Nós invocamos, nós clamamos, nós repreendemos essa fúria maligna, em nome de Jesus, sobre essa cidade. Deus,
vem abençoar a população de Teófilo Otônio, livrando dessa moléstia, livrando dessa pandemia. Deus, repreendendo a opressão sobre cada vida. Deus, dá, ó Deus, a vitória sobre o teu povo nessa cidade. Abençoa as autoridades constituídas, eclesiásticas, ó Deus, judiciária, ó Deus, executiva. Deus, para a glória do teu nome, nós oramos, abençoando a cidade de Teófilo Otônio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmão José Henrique. Irmãos amados, nós estamos concluindo, mas não sai daí não. Eu tenho aqui aviso importante para os nossos irmãos aqui da Igreja Batista do Calvário. Dizer que quinta-feira nós estaremos de volta com o nosso culto de adoração, de proclamação da palavra e também de intercessão. E aí eu peço, irmãos, que quinta-feira novamente esteja conosco. Nós tivemos um pequeno problema na nossa transmissão, logo ali no meio da ministração do louvor. Do nada a nossa transmissão caiu, né? E aí tivemos que parar, e aí retornamos do zero, né? No momento que a irmã Sônia começou a pregar e a ministrar a palavra de Deus. E nós queremos pedir desculpa para os irmãos que estavam conosco na live, nessa transmissão, mas são problemas técnicos que infelizmente acontecem até nas melhores emissoras, e nós estamos ainda engajando, irmãos, e precisamos contar com a ajuda dos irmãos e também da cooperação. Quinta-feira às 19h30, como eu falei, nós estaremos aqui novamente com o nosso culto de adoração e de proclamação da palavra. Sábado à noite nós temos o nosso IBC Kids, em breve estará retornando também o nosso momento MBC, Mocidade Batista do Calvário, com as suas transmissões aqui, talvez no outro sábado, porque sábado agora já estava agendado, então sábado próximo nós teremos o nosso IBC Kids. E atenção, irmãos, domingo nós teremos o nosso culto de ceia do Senhor. Nós não abrimos mão de celebrarmos a ceia do Senhor congregado como igreja. Nada contra quem faz a ceia online, não sei, né, na liberdade do pessoal, mas nós faremos a nossa ceia presencial. Por isso eu coloquei mais de 5 cultos no domingo. Então, domingo nós teremos o primeiro culto das 9 às 10, apenas para 15 pessoas. Nós só temos mais 2 vagas nesse horário. Tá bom, gente? Então, das 9 às 10, e o segundo culto das 10 às 11 horas da manhã. Nós já temos aí um grupo de pessoas que já deram nome, mas temos mais vagas nesse horário das 10 às 11. Nós retornaremos às 16 às 17 horas, então um horário novo aí, justamente porque diminuiu o número de irmãos, então nós estaremos também com o terceiro culto das 16 às 17. Se preencher esse horário aí, a gente coloca mais um culto pela manhã no domingo, das 11 até o meio-dia. Não está certo ainda. Então o primeiro culto vai ser de 9 às 10, das 10 às 11, e o terceiro culto das 16 às 17 horas. E o outro culto vai ser das 17 às 18 horas. Nós temos vagas ainda nesse horário das 17 às 18 horas. E o outro culto das 18 às 19 horas, também ainda tem bastante vaga neste horário. E o outro culto das 19 às 20 horas, nós temos apenas 3 vagas para este horário, das 19 até as 20 horas. E o último culto, das 20 horas até as 21 horas, nós temos também bastante vagas aqui neste horário. Os irmãos ainda que não deram nome, nós queremos a presença de todos vocês aqui no domingo, tá bom, gente? Então, nem que a gente coloque aqui depois das 9 horas da noite, das 21 horas até as 10, mas nós queremos a participação de toda a membresia da nossa igreja. Se há um culto que nós, como membros do corpo de Cristo, podemos deixar de estar presente, é o culto da ceia do Senhor. Por isso é uma única vez no mês, né? Então, domingo próximo, se eu não me engano é domingo dia 17, é isso? Alguém me confirme aí? Domingo que vem vai ser que dia? Qual é o dia? 16 ou 17? Dê uma olhada para mim, por gentileza.
Dia 14. Então 14 nós teremos, tá bom? Dia 14, domingo próximo, tá bom, gente? Nós queremos contar com a participação de vocês. Eu estou aqui com a lista, então você pode colocar seu nome aí durante a transmissão aí do Facebook, depois eu vou dar uma olhada. Ou então nos chame pelo WhatsApp, pode chamar o WhatsApp do pastor Anderson, pode chamar o WhatsApp da minha esposa Renata, e também lá no grupo da igreja, no grupo dos jovens e adolescentes, no grupo das senhoras, no grupo dos homens, no grupo dos diáconos e também do Ministério de Louvor e do Departamento Infantil. É só você colocar o horário lá, que os irmãos estará passando assim o seu nome para nós colocarmos aqui na lista de presença, tá bom, gente? Os irmãos que estão impedidos de vir ao templo e não podem trazer os seus dízimos, alguns têm escolhido fazer o depósito, e está aí no rodapé do seu celular ou televisor, né? O Facebook também dá para colocar na televisão, chamada Facebook Watch, é mais ou menos aí. O nome da conta é Igreja Batista do Calvário, agência 0155, operação 0013, o número da conta é 234093, dígito 9, Caixa Econômica Federal. Você pode fazer o depósito do seu dízimo ou da sua oferta, tá? Alguns irmãos têm feito isso, e você pode fazer isso também, para evitar, né, sair de casa, pode fazer, se eu não me engano, até online, tá bom, gente? Amém, pessoal? Graças a Deus, nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, a irmã Sônia, que trouxe essa palavra ao nosso coração, ao irmão Ebert, a irmã Neide, o nosso sonoplasta Natanael, que ficou na mesa aí da sonoplastia sozinho, né? Marquinhos não pôde estar conosco. E agradecer também a nossa irmã Diaconisa, irmã Joanice, e o nosso irmão José Henrique, irmão Gil, irmão Sérgio, que com certeza está em algum canto aqui do templo. Vamos ficar de pé? Geralmente eu faço isso, né? Se você pode ficar de pé aí na sua casa, vamos orar agradecendo a Deus. Eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que estiveram conosco aí na transmissão. Hoje eu não vou falar o nome não, viu, gente? Então Deus abençoe cada um de vocês que estiveram conosco nessa transmissão aí ao vivo, que mesmo tendo pequeno problema, alguns continuaram, né? 25 pessoas nós tivemos aí, tá bom, gente? Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos pela palavra que foi liberada ao nosso coração. A nossa alma está abastecida, alimentada por aquilo que foi ministrado ao nosso coração. Senhor, abençoe a vida de cada pessoa neste momento, cada lar, os irmãos e irmãs dessa igreja, Senhor, os idosos, as crianças, Pai, os mais vulneráveis. Deus, guarda, proteja, livra nesses dias, Senhor. Deus, guarda em meio a esta pandemia. Livra-nos, ó Deus, de ser acometido deste vírus, Senhor. Dai-nos da tua proteção. Abençoe a nossa casa, a vida de todos os nossos familiares. Assim oramos com o coração agradecido ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Cristo e a comunhão com o maravilhoso Espírito Santo seja com todos vocês. Grande abraço, gente, até quinta, e dê seu nome para participarmos do culto domingo que vem, gente. Um abraço, pessoal. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucuras, tristezas eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei.
A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor.